Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia que está iniciando agora. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí o nosso objeto de conhecimento da aula. Olha só, na nossa aula 1 traz aí o seguinte objeto de conhecimento: ecologia, unidade de conservação, fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, radiações e seus efeitos em seres vivos, desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis. E no nosso detalhamento, corpo humano, tecidos, órgãos e sistemas digestório, respiratório e cardiovascular. Então esse aí é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais aí sobre a dinâmica do nosso corpo humano, né? Então a gente está observando aqui, imagens, né, que são praticamente rotina, né? São do nosso dia a dia, são situações aí que a gente está podendo realizar, né? Como, por exemplo, dormir, a gente está observando ali, alimentar, né? A gente observa agora a imagem aí das nossas células sanguíneas, né? As nossas células do nosso corpo, por exemplo. Então são atividades ali que a gente faz, como correr, respirar, né, são diversas atividades aí relacionadas no nosso cotidiano. E você já parou para pensar, né, como essas atividades elas têm influência ali, como que o nosso corpo ele consegue realizar essas atividades, como os nutrientes que a gente tem ali daquele alimento, como que eles vão parar nas nossas células, como isso vai nos gerar energia, né? Então toda essa dinâmica aí do nosso corpo humano ela é muito curiosa, né? E é sempre muito interessante a gente estudar o nosso corpo humano. Então, aí eu convido vocês, né, a ficarem atentos aí às nossas aulas, porque a partir de agora a gente vai conhecer com mais detalhes o funcionamento aí do nosso corpo. Então, a gente vai começar a estudar aí os nossos sistemas, certo? Mas para a gente iniciar ali, para a gente conhecer um pouco mais, antes de falar sobre cada um desses sistemas aí detalhadamente, saber quais são os órgãos ali que participam, né, e como eles funcionam, a gente vai observar um pouco ali sobre as funções vitais básicas, né? O que um organismo precisa ter, né, para ser considerado ali um ser vivo, o que o corpo desse indivíduo vai realizar. Então vamos observar aí na nossa próxima imagem. Então nós temos aí como funções vitais básicas o metabolismo, né, que é esse conjunto de reações que vai acontecer aí no nosso corpo, né, que estão relacionadas com os nossos sistemas. A responsividade, que ela está relacionada com essa capacidade de respostas, né, de estímulos, de resposta aos estímulos que o nosso corpo tem. É a forma que a gente vai reagir às situações diversas aí do meio ambiente. Temos também o movimento, né, a nossa capacidade aí de locomoção, de movimentação. Crescimento, né? A gente sabe que um ser humano cresce, nasce ali em um determinado tamanho e à medida com que ele vai se desenvolvendo, suas células ali se multiplicando, ele vai se desenvolvendo, que é o próximo tópico, né? O desenvolvimento ou a diferenciação. E também a reprodução. Nós sabemos ali que os indivíduos, né? Os indivíduos férteis, os parceiros ali vão reproduzir, certo? Um momento ali após a fecundação, onde vai originar um novo indivíduo, certo? Então, tudo isso aí está relacionado com as funções vitais básicas do organismo, né? São funções ali que o nosso corpo desempenha, tá bom? Muito bem. E para a gente compreender um pouco melhor sobre os nossos sistemas, né, sobre o corpo humano, como que ele funciona, a gente precisa entender como que está organizado o nosso corpo. Então, vamos observar aí uma imagem que traz para a gente os níveis de organização do corpo humano. Então, você está observando ali, bem no centro da imagem, você tem um corpo, né, um organismo. Mas até chegar aí, a gente precisa observar toda essa dinâmica, iniciando ali pela célula, né? Então, a menor unidade que vai compor um organismo vivo é uma célula, né? E aí a gente vai encontrar células do sistema nervoso, células musculares, né, em diversos sistemas aí do nosso corpo. Um conjunto de célula, ele vai formar, né, o conjunto de células, ele forma um tecido. Então, aquelas células que têm uma determinada atividade, elas vão se agrupar, né, e é como se elas estivessem trabalhando ali em equipe. E esse trabalho, elas ali juntas, elas formam um tecido, certo? Então, é a segunda imagem ali do nosso nível de organização, como você pode observar. E esse tecido, ele vai, como a gente já viu, ele é um conjunto de células, ele vai revestir órgãos, por exemplo, né? Então, ele vai fazer parte ali da formação de órgãos.
Seguindo aí a nossa seta, aí na nossa imagem, você observa ali um órgão. E esse órgão que você está visualizando, ele é formado, né, por um tecido especializado que contém células que vão desempenhar as suas funções. Esse órgão que você está visualizando ali, ó, é um rim. E como nós sabemos, o rim ele faz parte de um sistema, né, que é o nosso sistema excretor, né, o sistema urinário, por exemplo. Então, esse órgão ele faz parte de um sistema. E como eu disse, ele faz parte porque ele vai trabalhar integrado com outros órgãos. Então, um conjunto ali de órgãos trabalhando, né, em conjunto, eles vão formar um sistema. E como nós não temos somente o sistema excretor urinário, a gente tem o sistema cardiovascular, digestório, pulmonar, esse conjunto de sistemas forma, então, um organismo e todas as atividades aí que ele consegue realizar, tá bom? Então, dessa forma estão organizados aí os níveis de organização do corpo humano, certo? E aí, a gente para pensar, né, como é que o nosso corpo funciona. Vamos observar aí na próxima imagem. O organismo ele precisa de energia para funcionar. O tipo de energia que o nosso corpo precisa é uma energia química, a qual só pode ser obtida se tivermos a matéria-prima que vem da nossa alimentação e do ar que respiramos. Então, como nós vimos lá anteriormente, né, aquela pessoa se alimentando, né, a gente vai precisar retirar dessa matéria-prima, né, os nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar. Além disso, a gente precisa também do ar que a gente respira para que possa ser gerada essa energia. Ainda respondendo essa pergunta, a gente traz uma imagem aqui, ó, que é a recriação aí de um meme, né, que ficou um tempo aí famoso na internet, e a gente trouxe essa recriação para explicar ainda nesse sentido de como o nosso corpo funciona. Então, olha só. A gente tem aí duas imagens, né? Na primeira imagem, a gente tem um casal ali apaixonado, né? E aí eles estão ali, ó, naquele início de relacionamento, aí um diz pro outro assim, eu só preciso de você para viver, né? Olha que romântico. Mas logo abaixo a gente tem uma outra imagem que é de uma professora de biologia. E ela sabe como é que funciona o corpo humano, né? Então ela tá ali, ó, pensando, né? Para viver, nós só precisamos nos alimentar, respirar oxigênio suficiente e expelir resíduos. O resto é opcional, né? Nem um pouco romântica. Trouxe justamente essa visão aí mais prática, né? Mais científica. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho mais ali de como funciona o nosso corpo, certo? Vamos observar agora um pouco sobre a respiração, né? Falamos aí que o ar também é importante. Vamos ver qual é a diferença da respiração e da ventilação pulmonar. Respiração é o processo de produção de energia que ocorre a nível celular, né? Aquela energia que vai ser produzida lá no interior das nossas células. Esse processo de produção de energia, na biologia, ele é chamado de respiração celular, tá? A ventilação pulmonar é o processo de entrada e saída de ar para os pulmões, né? A gente fala, estou respirando aqui. Na verdade, você está realizando a ventilação pulmonar, que é justamente essa troca gasosa ali que a gente faz, tá bom? Ambas as funções são interdependentes, né? Elas vão ter aí uma relação uma com a outra, tá? Vamos observar então agora sobre as trocas gasosas e a produção de energia. Como nós falamos, né? Para a gente obter esse ar, esse oxigênio, a gente precisa respirar, né? Fazer, como a gente já viu, a ventilação pulmonar, que é quando a gente vai absorver esse oxigênio que está presente no ar atmosférico pelas nossas narinas, né? E eles vão ser levados, ele vai ser levado até o nosso pulmão. Chegando lá, essas células que são as hemácias, né? Elas retiram esse oxigênio e levam para os nossos órgãos, né? Esse oxigênio lá ele vai participar de atividades metabólicas, né? Como aquele processo da respiração celular que nós vimos, vai produzir energia para que o nosso corpo funcione perfeitamente. Nesse processo, ele produz gás carbônico, só que o gás carbônico o nosso corpo não utiliza, não é necessário e é preciso ser eliminado. Lá a hemácia leva esse gás carbônico de volta para os pulmões e é justamente o gás carbônico que a gente elimina quando a gente expira, né? Quando a gente solta ali o ar dos pulmões, tá? Assim a gente entra no nosso sistema respiratório. Olha lá. O sistema respiratório dos seres humanos pode ser dividido funcionalmente em duas partes. Olha aí, a porção condutora e a porção respiratória, certo? Estas porções são também conhecidas como vias aéreas ou respiratórias superiores
e inferiores. Aí na imagem você observa um pouquinho desses órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Nós temos ali a traqueia, que é essa espécie de tubo ali onde vai passar o ar, né? E ela vai terminar ali nos brônquios, nos bronquíolos, e no final dos bronquíolos a gente tem os alvéolos. E essas estruturas estão ali dentro dos pulmões, certo? Que a gente tem dois ali, um lado, o esquerdo e o direito, tá bom? Para a gente entender melhor onde está localizado aí o nosso sistema respiratório, vocês vão observar comigo aí nessa imagem, né? Olha só, o nosso sistema respiratório, os pulmões, eles estão localizados nessa região aqui do nosso corpo, como você observa aí na imagem, protegidos pela caixa torácica, né? Como são órgãos aí muito sensíveis, a gente precisa dessa estrutura que vai funcionar ali como uma grade de proteção para eles. Então, olha só, a gente tem aqui na nossa imagem, você observa aí no nosso esquema, ó, ele está de lado agora, você consegue observar o ar entrando, ó, pelas vias respiratórias, né? E saindo também. Observe a entrada e a saída, que é justamente a troca gasosa. Então, observa o movimento que ele está fazendo aqui, ó. Quando enche essa caixa torácica, a gente tem essa dilatação aí, né? Tem um movimento também do diafragma, que é um músculo que vai atuar nesse momento. Quando se enche, né, os pulmões estão se expandindo, estão se enchendo de ar. E quando relaxa, a gente tem essa expiração, que é quando a gente está eliminando o ar, tá bom? Aqui nessa região, protegida, então, pelas caixas torácicas, certo? E aí a gente observa, então, o nosso sistema respiratório. Como eu disse anteriormente, né, a entrada do ar, como a gente está visualizando, até chegar lá nos pulmões, onde vai ser, aquele oxigênio vai ser liberado lá para os outros órgãos do nosso corpo, tá bom? Na sequência, a gente vai observar aí mais informações, né, sobre... Agora a gente vai conhecer um outro sistema, que é o sistema digestório. Vamos observar. O sistema digestório dos seres humanos, ele pode ser dividido em trato gastrointestinal e órgãos acessórios. Ao longo do trato gastrointestinal, ocorre a digestão dos alimentos ingeridos e a absorção dos nutrientes. Os órgãos acessórios não fazem parte do caminho dos alimentos, mas produzem e secretam substâncias digestivas sobre os alimentos no interior do tubo digestório, né? Eles vão ali produzir substâncias que vão nos ajudar nessa digestão. Vamos observar aí na próxima imagem como está organizado aí o nosso sistema digestório. Então, a gente tem os órgãos que compõem, né, esse sistema, iniciando ali pela boca, né, onde inicia todo o processo da digestão. Nós temos na sequência a garganta, né, a traqueia, onde o alimento vai passar ali pelo esôfago até chegar no estômago, né? E aí a gente tem alguns outros órgãos que vão participar também desse processo da digestão, como o baço, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar, o ducto biliar e os intestinos grosso e delgado, até com que aquele alimento, né, aquela porção do alimento ali que não serviu para as nossas células precisa ser excretado, e vai ser excretado ali na forma de fezes pelo ânus, tá? E aí na próxima imagem a gente observa um pouco mais sobre como está dividida essa digestão do nosso sistema digestório. A primeira parte nós temos aí a digestão mecânica, né? É a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos, né? Então a gente diz que essa nossa digestão ela já inicia na boca, né? Que é justamente nesse processo de quebra física dos alimentos, que é quando a gente usa ali os dentes para triturar, perfurar ou cortar esses alimentos, né? Para que eles se tornem ali porções menores. Aí também a gente já vai ter, né, ação de substâncias para a gente poder engolir, né, esse alimento, tá bom? Então a gente tem início aí da digestão mecânica, tá bom? Em seguida a gente observa a digestão química, que é a transformação das moléculas maiores em moléculas menores através de reações químicas. Então, para que aconteça essa parte aí da digestão química, a gente já vai ter reações químicas, tá bom? A gente vai observar agora um esquema para a gente visualizar mais uma vez ali o nosso sistema digestório, né, e a gente compreender um pouco desses órgãos aí e onde eles estão localizados. E como eu disse, né, inicia aí essa digestão na cavidade bucal, como você pode observar aí na nossa imagem, né, lá na parte superior você observa ali a cavidade bucal, que é onde a gente vai mastigar aquele alimento, né, triturar em porções menores. Depois, a gente tem também a ação de enzimas presente na nossa saliva que já vão começar a fazer também uma quebra de algumas substâncias. E aí depois a gente vai engolir, esse alimento passa aí, ó, como a gente está observando na nossa imagem, né, por outras estruturas até chegar no estômago,
onde tem ali a ação de outros elementos que vão ajudar na nossa digestão. E aí você observa também um pouco mais desses órgãos, né, relacionados aí com o nosso sistema digestório, certo? Vimos aí um pouco mais do sistema digestório, conhecemos um pouco mais desses órgãos, né, e como que funciona a digestão mecânica, a digestão química, tá bom? Vamos entender agora um pouco mais sobre a digestão dos alimentos. Fiquem ligadinhos nesse vídeo aí, daqui a pouco a gente volta. Marcelinho é um jovem que ama praticar esportes, muitas vezes sai das aulas de educação física e corre para comer aquele lanche. Hoje, Marcelinho resolveu comer um sanduíche com batatas fritas e suco. Então vamos ver como será a digestão desse lanche no organismo dele. Ao mastigar o alimento, a saliva tem ação sobre o carboidrato já na boca. A amilase salivar é a enzima que age sobre os carboidratos, quebrando-os em moléculas menores já na boca. Ao deglutir, o alimento passa pela faringe, segue para o esôfago e finalmente chega ao estômago, onde a carne de hambúrguer será digerida através da enzima pepsina, presente no suco gástrico. Após passar pelo estômago, o alimento é encaminhado ao intestino delgado. Lá, todos os nutrientes já processados, mastigados e misturados ao suco gástrico recebem sucos do pâncreas, suco pancreático, e do intestino, suco entérico, além de receberem uma substância que emulsifica as gorduras, a bile, a qual é produzida pelo fígado, mas é armazenada pela vesícula biliar. Na sequência, os nutrientes digeridos são absorvidos pelas microvilosidades do intestino delgado e caem na corrente sanguínea, por meio da qual serão distribuídos ao organismo. Somente os resíduos dos alimentos que o organismo não irá aproveitar serão encaminhados para o intestino grosso. Dessa forma, Marcelinho está abastecido com os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Então a gente pode observar aí com a ajuda do Marcelinho, né, como que vai acontecer todo esse caminho ali do alimento, né, a partir do momento da mastigação até a absorção dos nutrientes que a gente precisa, né, e aí o que vai ser, o que não for utilizado sendo eliminado, tá bom? E olha só que interessante, né, a gente vai observar agora por que que a comida não vai para o pulmão, né, quando engolimos. Então você está observando aqui comigo esse esquema, olha só. A gente tem ali o alimento, né? No caso lá o hambúrguer do Marcelinho, que foi mastigado. Observa ali ele descendo. Ó. Então agora olha só. Quando nós temos ali o alimento, quando ele é engolido, a gente ativa ali uma estrutura que é a epiglote. Né? E a epiglote ela é como se fosse ali uma folha, né? Tem uma estrutura ali de folha e ela vai tampar, olha aí, ó, observa que ela tampou aquela passagem da traqueia para que esse alimento não fosse lá para o pulmão. Então, quando a gente mastiga, quando a gente engole esse alimento, temos aí essa estrutura, né, o funcionamento da epiglote, que fecha ali aquela passagem da traqueia, impedindo com que o alimento vá para o pulmão. Né? E aí ele desce corretamente ali pela estrutura para que ele vá para o estômago, né, para dar continuidade no processo da digestão. Quando acontece, por exemplo, um engasgo, né, às vezes a gente está comendo, está falando, está rindo, aí o que acontece? A gente às vezes se engasga com o alimento, porque não deu tempo ali de acontecer essa ação. E aí acontece do alimento às vezes ir para o pulmão. Mas aí você observa que um mecanismo de resposta que nós temos, né, a nossa reação aí do nosso corpo é tossir, que é justamente para na tosse a gente conseguir expulsar aquele alimento ali do local errado, certo? Vamos observar agora um outro sistema, que é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é formado pelo sangue, por uma rede de vasos sanguíneos de diversos calibres e pelo coração. Né? Então, é justamente ali esse sistema que está responsável pela circulação do sangue pelo nosso corpo. Né? Então, como a gente pôde observar, né, a gente já visualizou anteriormente, quando falamos lá sobre o sistema respiratório, que a gente precisa retirar ali o oxigênio do ar. Né? Esse oxigênio ele vai entrar no nosso corpo pelas vias respiratórias, chega no pulmão, a gente tem ali as hemácias se acoplando a esse oxigênio para levar para as outras partes do nosso corpo. E quem leva esse oxigênio, né, essas hemácias, elas estão no nosso sangue. Então, quem vai fazer essa circulação aí, levando esses nutrientes para as partes do nosso corpo, é justamente
o sangue, certo? Como a gente pôde observar. E esse movimento que ele vai fazer aí por todo o nosso corpo é o que a gente conhece como a nossa circulação, né? Desde o momento que ele leva esse oxigênio até ele trazer de volta aquele gás carbônico que o nosso corpo não precisa e precisa ser eliminado, né? Então a gente tem aí, ó, a circulação do sangue pelo nosso corpo. Quem vai estar atuando para que esse sangue circule é o sangue, né? Que vai estar bombeando ali, aliás, é o coração, né? Que vai estar bombeando aí esse sangue, certo? Então vamos observar mais informações sobre o nosso sistema cardiovascular, iniciando ali com mais detalhes sobre o sangue. Então, olha aí. O sangue, ele é um fluido constituído por água, substâncias como proteínas, gases, vitaminas e hormônios, resíduos metabólicos, células e plaquetas, né? Então a gente encontra ali os elementos figurados do nosso sangue, certo? Quem já fez exame de sangue, né, pôde observar ali no momento que retira, a gente só consegue visualizar aquele líquido vermelho, tá? Que é justamente essa primeira imagem aqui, ó, desse primeiro tubo de ensaio que você está visualizando, tá? Então ali nós vamos ter, se você observar no microscópio, você consegue observar ali todas essas células, os elementos figurados, as plaquetas, como você está visualizando no detalhe. Se a gente pegar esse tubo de ensaio, colocar ali num equipamento chamado de centrífuga, né, ele vai girar bastante, e o que vai acontecer? Esse elemento figurado ele vai se depositar no fundo do tubo de ensaio. Então, ó, como ele é mais denso, né, ele fica ali embaixo. Ó, é aquela parte vermelha do segundo tubo que você está observando. Essa parte amarela é somente a parte líquida do sangue, que é o plasma. E tudo que dá essa coloração avermelhada, né, que são as nossas hemácias, por exemplo, fica ali naquela parte de baixo. Tá? É só uma forma que é feita para separar essa parte mais figurada, né, esses elementos figurados, dessa parte líquida do sangue, que é o plasma. Aí a gente conseguir visualizar com mais detalhes, certo? Vamos ver aí, continuando o nosso sistema cardiovascular, nós temos os vasos sanguíneos. Olha só. Na imagem você consegue também visualizar os vasos sanguíneos por todo o nosso corpo, né? Levando e trazendo ali substâncias que o nosso corpo precisa. Então, olha aí. O sangue circula dentro de vasos sanguíneos, que são tubos interconectados ao coração. Esses vasos sanguíneos são de 3 tipos: as artérias, as veias e os capilares. Tá? Então, a gente vai observar na próxima imagem um pouco mais sobre cada um deles. Então, a gente tem aí, ó, destacado de vermelho, nós temos as artérias, né? Que vai levar aquele sangue rico em oxigênio que vem lá do coração. Então, ela vai levar para todo o nosso corpo, para os outros órgãos, né? Vai se ramificando ali nos capilares, que são vasos bem finos, né? Que vão chegar até ali na ponta dos nossos dedos, por exemplo. E esse sangue, ele volta, né? Ali, ó, rico em gás carbônico, pelas veias, né? Até com que ele chegue novamente ao coração. Então, assim, a gente tem os vasos sanguíneos. Na outra imagem, a gente observa aí o outro componente do sistema cardiovascular, que é o coração. O sangue circula pelo corpo através da contração do músculo cardíaco, ou seja, do coração, certo? O coração humano ele possui 4 câmaras, ou 4 cavidades. São 2 átrios, por onde o sangue entra no coração, e 2 ventrículos, pelos quais o sangue sai do coração. Então, olha aí, nessa imagem, você consegue observar, né, tem essas 4 partes. 2 são destacadas de azul e as outras 2 na lateral destacadas ali de vermelho, né, que são 2 átrios e 2 ventrículos. É por onde o sangue vai entrar, vai acontecer ali essa movimentação, né, o movimento do músculo cardíaco, para levar de volta ali, fazer todo esse caminho ali do sangue, por exemplo, né? Então, como a gente sabe, o nosso coração ele está ali batendo, como a gente fala popularmente, né? Está pulsando, está fazendo ali os seus batimentos cardíacos, né? Que é justamente o músculo cardíaco que faz esse movimento de contração, né? Para que ele possa justamente bombear o sangue por todo o nosso sistema cardiovascular, tá bom? Vamos observar aí agora sobre a circulação. Podemos dizer que a circulação humana ela é fechada, completa e dupla, pois o sangue percorre todo o corpo e passa pelo coração 2 vezes a cada ciclo, certo? Vamos observar aí por que é chamada de dupla, né? Olha só, a circulação ela pode ser dividida em 2 momentos. Nós temos a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, como o nome já diz, é quando a gente tem ali essa troca, né, esse bombeamento que acontece do coração para os pulmões, né,
e vice-versa do pulmão para o coração. Então a gente tem aí a nossa circulação pulmonar, ou também chamada em alguns livros de pequena circulação, né? E a circulação sistêmica. Fiquem ligados aí, ó. Sistêmica vem de quê? De sistema, né? Olha aí, então já faz essa relação. Então a gente sabe que essa circulação, ela já envolve outros órgãos. Então é uma circulação ali que vai percorrer uma parte maior do nosso corpo, porque ela vai passar do coração, levando ali o sangue para os outros órgãos. Então a gente tem a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, certo? Muito bem, por isso que o coração tem que trabalhar aí, bombeando esse sangue para que ele possa chegar até a ponta do nosso pé, por exemplo, tá? Vamos observar aqui agora outro esquema para a gente visualizar um pouco mais da dinâmica do nosso sistema cardiovascular. Então você observa comigo aí na imagem, olha aí, ó, trabalhando ali incansavelmente nessa região aqui, ó, o coração. Então você está vendo lá, está destacado, né? O nosso coração ele não está do lado esquerdo exatamente, ele está bem aqui no centro, ele tem um tamanho de um punho mais ou menos, bem nessa região aqui, ó, e aí ele está levemente inclinado ali para a esquerda, por isso que a gente pensa que ele está aqui do lado esquerdo, né? Mas ele está aqui levemente inclinado, e aí está ali pulsando, né? Fazendo ali seus movimentos, seus batimentos, e a gente tem essa sensação de que ele está aqui do lado esquerdo, tá bom? E aí você está visualizando ali ele trabalhando incansavelmente, como eu disse, né? Até mesmo quando a gente está dormindo, ele está funcionando, independente da nossa vontade. A gente não tem esse controle aí sobre ele, né? Ainda bem, ele precisa aí estar fazendo esse trabalho constantemente, que é de levar sangue para o nosso corpo e também permitir essa circulação, certo? E aí a gente observa, ó, já vimos aí a posição do coração, a gente visualiza um pouco mais do coração, ó, agora sem os outros órgãos, né? Você observa um pouco mais aí do coração, e os vasos sanguíneos. Aí no detalhe você visualiza o músculo cardíaco realizando essa contração, né, os movimentos ali de sístole e diástole, para que ele possa bombear esse sangue para o nosso corpo, né, levando das artérias até as veias, por exemplo, como a gente pôde visualizar. Tá bom? Todos eles integrados aí, atuando no nosso sistema cardiovascular. Ok? Muito bem. Visualizamos um pouco mais aí com o nosso esquema em 3D. E aí a gente viu alguns sistemas, né? Sistema respiratório, sistema digestório, sistema cardiovascular agora. E como todos esses sistemas se integram. Vamos ver aí mais um pouco, mais algumas imagens para a gente entender como esses sistemas estão atuando de forma integrada. A gente começa então com essa imagem de uma atleta, a moça correndo, fazendo aí sua atividade física. Primeiro nós temos a ação do sistema respiratório. Ele vai captar o gás oxigênio presente no ar atmosférico, no momento ali da respiração, né? Que entra pela narina, como no detalhe você está observando. O oxigênio, o gás oxigênio, ele é levado aos pulmões e passa para a corrente sanguínea, tá? O outro sistema que a gente visualiza aí, ó, em sequência, é o sistema digestório. Realiza a transformação dos nutrientes em moléculas que possam ser absorvidas pelas células, como, por exemplo, a glicose, né? O que vai justamente nos gerar energia para que a gente possa realizar essas atividades, como correr, por exemplo. Para que ela possa correr, aí ela tem que estar com uma alimentação boa, né? Para que ela tenha energia para realizar essa atividade. E, na sequência, a gente visualiza aí o sistema cardiovascular. Olha só, o sangue transporta os nutrientes da alimentação e os gases da respiração, os quais chegam às células, onde irá ocorrer a transformação da glicose e do oxigênio, do gás oxigênio, em moléculas de ATP, ou seja, energia que mantém o nosso organismo funcionando. Então, como a gente pôde observar nessa sequência, a gente viu aí apenas 3 sistemas. Temos outros? Temos mais sim. Mas a gente viu aí 3, né? O sistema respiratório, onde a gente vai absorver ali o oxigênio que as nossas células precisam no momento ali da nossa respiração, né? No momento que a gente inspira, estamos trazendo ali o oxigênio para o interior do nosso corpo, através das nossas vias respiratórias. E aí, para que a gente possa fazer atividades físicas, qualquer atividade física, até mesmo pensar, estudar, a gente vai precisar de energia. Quem vai produzir essa energia é o nosso sistema digestório, né? A partir do alimento que a gente consumiu. Né? Essa energia gerada ali na forma de ATP e vai funcionar ali como energia para todo o nosso corpo. E aí a gente observou que esses nutrientes e também o oxigênio, o gás oxigênio,
ele precisa circular pelo nosso corpo, né? Chegou aqui, mas tem que chegar lá na célula, em outros órgãos. Quem vai fazer esse movimento é o sistema cardiovascular, né? Que é aqui, através do sangue, que vai permitir com que esses nutrientes circulem aí pelo nosso corpo, certo? Bastante interessante, então, a integração aí desses sistemas. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi a nossa aula e a gente se vê na próxima.